Vamos, neste momento, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga e bondosa que conosco se encontram presentes na noite de hoje, mesmo que distantes fisicamente, estamos unidos no só objetivo de aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina bendita. E nós vos agradecemos, Jesus, esse caminho. E peço, Pai, que ilumine a expositora da noite de hoje, que ela possa ter as palavras certas para aliviar os nossos corações, para que possamos, Pai, nos sentirmos melhores, reconfortados diante de tantos problemas. Que Jesus auxilie a cada um que está ouvindo essa palestra, Pai. Que nos sirva de exemplo, que possamos, Pai, não só aprendermos aqui, mas o mais importante, Pai, é colocarmos em prática em todas as oportunidades e em todas as circunstâncias da nossa vida. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. E que assim seja. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre Deus. E vamos aproveitar um texto do João Nunes Maia, pelo Espírito Milanês. E ele nos diz o seguinte, que o primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos quem era Deus, e eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Quem é Deus? O que é Deus? Agora, encarnados aqui na Terra, nós não poderemos nos sentir seguros onde quer que nós estejamos, sem pelo menos alimentar aquela ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre o Senhor, ele nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Então, aquele ímpeto, aquela segurança, aquela vontade de viver que nós temos, se deve graças à ideia que nós temos de uma fonte criadora e imortal. Nós sentimos alegria ao entrarmos em contato com a natureza, porque a natureza fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos seus mínimos registros de vida. Então, veja bem, se nós analisamos o crescimento de uma rosa, vamos colocar a rosa, o crescimento de uma rosa, de uma flor, nós vemos por ali já que existe uma inteligência superior que comanda tudo isso. Diferente da inteligência humana, porque a inteligência humana ela não tem condições para isso, certo? Nós sentimos um amor diferente daquele que nós sentimos, aquela paz. É só estar em contato com a natureza, nós sentimos aquela paz. É uma paz operante, nos mínimos registros, nos mínimos detalhes da vida. E o Deus que nós procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência,
porque Ele está em tudo. Não adianta procurar Deus lá fora. Deus está dentro de nós. Ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. Ele está em todo lugar. Naqueles que nós nem imaginamos, ele se encontra presente. E ele estabeleceu leis na sua casa maior que cuidam da harmonia nessa mansão divina, sem jamais se esquecer do grande e do pequeno, daquilo que está no meio e que está nos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Então, ele vai cuidar. Essas leis, elas se referem não apenas àquilo que é grande, ao macro, mas ao micro, aquilo que está no meio ou aquilo que está nos extremos, porque a cada um será dado segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum da vida, pois cada espírito ele se move no ambiente que a sua evolução comporta. Daí resulta o porquê de nós darmos graças por tudo que é nos colocado no caminho. Não existem vítimas inocentes. Cada espírito ou cada coisa, ela está se movimentando naquele ambiente propício à sua evolução. Então, tudo aquilo que é colocado no nosso caminho, nós devemos dar graças por nós termos no nosso caminho. Mas é justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e até mesmo coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Eu estou aqui porque eu mereço, então eu vou ficar quieto aqui, vou cruzar meus braços e vou esperar. Não. Nós devemos ter o nosso esforço individual e o nosso esforço coletivo para sempre a gente alcançar o melhor, para sempre crescer. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvidas, companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda tem necessidade da verdadeira fé, que é iluminada pela temperatura do amor. Então, se entrega a ter más companhias, a viver de maneira errada. Então, o que acontece? Acontece que é uma criatura que merece, que precisa da verdadeira fé. É a confiança que requer reparo. Não tem confiança em Deus. E assim sucede com todas aquelas virtudes conhecidas e às vezes vividas por nós. Então, nós temos que despertar todas as virtudes, aquelas que são conhecidas e aquelas que são vividas por nós e que muitas vezes nós ainda não temos. Então, nós temos que desenvolvê-las. Vamos estudar a harmonia do universo e vamos meditar sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, serão saneados todos os nossos problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre quem é Deus. Então, nós vamos ver a harmonia do universo para quem estuda, por exemplo, geografia. Sabe que existem milhões e milhões de planetas girando na órbita, sem chocar uns com os outros, naquela órbita, naquele compasso, né?
que é próprio de cada um, existe um equilíbrio aí divino que somente um Criador mesmo muito grande teria condições de fazer isso. Então, nós vamos sentir tudo isso, nós vamos ter aquele porte espiritual para mergulhar em tudo isso e para ver a resposta exata de quem é Deus. Nós pensamos que os planetas, eles giram numa velocidade pequena, mas nós sabemos que essa velocidade é muito grande para eles darem conta da órbita que eles têm que passar, né? No tempo certo, trazendo as estações certas. Então, a grandeza de Deus é muito grande. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Então, nós temos sempre que conhecer e amar. Conhecer através do estudo e amar pelos nossos sentimentos, sempre aplicando isso na nossa vida. E esses dois aí são dois estados da alma que vão nos abrir as portas da felicidade, pelas quais nós poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. Quando nós tomamos conhecimento de como as coisas funcionam, de como é grande o amor de Deus por nós, a solicitude dele, nós vamos sempre viver em pleno céu, nós vamos viver harmonizados, mesmo que nós estejamos andando e morando na terra. E nós vamos ver que a suprema inteligência, ela está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos em todas as dimensões do entendimento. Porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Por que nós habitamos num planeta de expiações e de provas? Por causa da nossa ignorância. Nós somos ignorantes. Porque se nós aceitássemos, se nós tivéssemos a sensibilidade para sentir os apelos que Deus nos envia, nós já estaríamos muito mais esclarecidos e habitando num outro mundo. Mas nós somos ignorantes. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos, mais nós vemos o quanto nós somos imperfeitos e ignorantes. Mas o intercâmbio entre os dois mundos, ele vai acelerando uma dinâmica de tal maneira elevada a respeito das coisas divinas, para a melhor compreensão daqueles que dormem. E o Cristo, como guia visível através das mensagens, ele toca os clarins da eternidade, anunciando novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus e quem é Deus, que nos espera de braços abertos como Pai de amor aos seus filhos do coração. Então, cada vez mais na literatura espírita, esse intercâmbio, né, que existe entre os dois mundos, não apenas através da literatura, mas das comunicações que nós temos, Jesus vai fazendo com que a gente tenha, assim, uma maior compreensão para acordar aqueles que dormem, certo? Ele toca os clarins para que a gente aprenda e se liberte de tudo isso para ir direto nos braços de Deus, que Ele está nos esperando. Ele quer a nossa evolução. E a existência de Deus, ela se expressa cada vez mais com tonalidades fulgurantes em toda a literatura humana, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que o Criador se encontra mais perto de nós
do que nós uns dos outros. Muitas vezes nós estamos distanciados, talvez até pela nossa insensibilidade, pela nossa frieza, mas Deus não, Ele está sempre perto de nós, muito mais perto de nós do que nós aqui uns dos outros na terra. E essa é a razão do nosso viver. E ela se expressa ainda que Deus não tem forma definida e é capaz de tomar todas as dimensões na proporção das necessidades de cada criatura. Claro, nós não podemos imaginar Deus como uma forma definida, uma forma concreta, mas Ele é capaz de tomar todas as formas e a proporção de que se trata a necessidade de cada criatura, certo? Quanto maior a necessidade, maior se faz a forma com que ele se mostra, com que ele se apresenta. Deus está no máximo, mas ele também desce ao mínimo, desde que haja urgência na evidência das suas qualidades aos sentidos mais apurados da alma. Como nós já dissemos, ele se manifesta no máximo. A criação, por exemplo, do universo é o máximo. Mas ele também se manifesta nas pequenas coisas, desde que haja urgência que as suas qualidades sejam manifestadas. Então, num determinado acontecimento, se houver, certo? Uma emergência, Deus ali se manifesta, socorrendo, atendendo, procurando, resolvendo o problema e a dificuldade que se apresentou. E o Senhor, como nós sabemos, é a ponte de comando de todas as religiões, na feição que estas podem se expressar onde foram chamadas a servir. Logicamente, toda religião, ela tem como fonte maior Deus. Mas cada um se expressa de uma determinada forma, certo? Dependendo do lugar em que elas estão servindo, que elas estão atuando, que é a filosofia delas, Deus se expressa de uma forma. Então, isso daí não quer dizer que ele deixa de estar nessas religiões, mas a sua manifestação é de forma diferente. Ele vigia os céus que regulam o saber dos homens ante a própria ciência, para que o equilíbrio se manifeste. Veja bem, os homens, eles têm um conhecimento até determinado ponto. A partir dali, não é permitido que ele aprenda mais. A tecnologia, os conhecimentos se desenvolveram muito nos últimos anos, mas o homem ainda não sabe de tudo. Tem muita coisa que é mistério ainda, que é encoberto. Por quê? Porque Deus, ele vigia os véus que regulam esse saber dos homens. Ele regula a inteligência dos homens, certo? Por quê? Para que o equilíbrio se manifeste. Muitas vezes o homem, no estado atual de evolução em que se encontra, se ele conhecesse determinadas coisas, ele não usaria para o bem, mas sim para o mal. Então, isso aqui é regulado por Deus. Ele só vai até onde é permitido. Nada além disso, para que se mantenha o equilíbrio. Os grandes missionários registram em tudo a presença infalível de Deus. Nós temos conhecimento dos missionários que passaram pela terra e que em toda parte
eles registraram a presença infalível de Deus. Todas as filosofias falam da sua presença divina pelos recursos que a linguagem alcançou, e o progresso é o seu agente revelador em todos os quadrantes do mundo. Então, é o que nós dissemos. Todas as religiões, todas as filosofias falam da presença divina, cada um de acordo com aquilo que faz parte, né, da religião deles. E o progresso é o agente revelador em todos os quadrantes do mundo. Então, o que se nós evoluímos, se nós crescemos, se nós temos aí todas essas descobertas, foi porque Deus se manifestou em todos os quadrantes do mundo. É a presença de Deus se revelando. Se não fosse isso, não aconteceria. Não existe alguém na face da terra que não creia em Deus. Todo mundo crê em Deus. Mas existem, sim, aqueles que ainda não perceberam a sua paternidade, seja por orgulho, seja por ignorância, o que deixa de ser a mesma coisa. Uma coisa é não crer em Deus, outra coisa é não reconhecer a paternidade de Deus, certo? Por que fazem isso? Ou é por orgulho, ou é por ignorância. Então, todo mundo traz aquela essência divina dentro de si. Nós somos partículas divinas. Então, nós carregamos Deus conosco. Mas muitos ainda não perceberam nisso. Então, aí está a diferença. Ele vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa um lugar no seu corpo ciclópico, na imensidão universal. Nós já falamos também sobre isso. Qualquer coisa que nós vamos analisar, se nós pararmos para pensar, nós vemos aí a mensagem de Deus, a imensidão do universo, seja no macro ou no microcosmo. Quando nós analisamos a construção, por exemplo, de uma barragem, de uma hidrelétrica, nós vamos ver como existe ali a inteligência suprema atuando e fazendo com que aqueles engenheiros construíssem uma obra daquela. Vamos falar da hidrelétrica, porque está aqui mais próximo de nós. Mas existem muitas coisas maravilhosas que nós percebemos realmente a presença de Deus. Vamos ver uma semente germinar. Quando que nós teríamos condições de fazer isso? Só Deus mesmo, na sua misericórdia. Vamos olhar as coisas pequenas, as coisas grandes, e Deus se manifestando em todas elas. Em toda coisa existente, nós vamos registrar a presença insuperável de Deus. E nós vamos ver tudo isso de acordo com o nosso porte evolutivo. Se nós não temos evolução nenhuma, certo? Nós não vamos perceber nada. O homem primitivo, ele não tinha condições de analisar e perceber tudo isso. Nós, na nossa evolução, nós já temos condições de perceber a presença de Deus em tudo isso. E aí está a justiça, aí está o próprio amor se manifestando. Computando valores e somando idades na cronologia peculiar aos homens, a cada dia que passa e a cada ano que corre na tela do nosso tempo,
o arquiteto divino, ele fica mais presente na nossa visão e nos fala mais de perto pelos registros dos nossos sentidos. O que isso quer dizer? Que conforme o tempo passa, a cada dia, a cada semana, a cada ano, a cada década, certo? Na cronologia que nós temos aqui na Terra, nós vamos percebendo cada vez mais a presença do arquiteto divino, através dos nossos sentidos, observando. Muitas vezes é colocado aí na internet como que a gente brincava, o que tinha na nossa época de criança e o que tem agora. Por que será, hein, que mudou tanto? Será que fomos nós que fizemos tudo isso? Ou nós tivemos a ajuda do nosso arquiteto lá de cima? É claro que nós tivemos. E nós percebemos que mudou bastante, graças a ele. Deus não se encontra mais ou menos longe. Ele está sempre no mesmo lugar. Nós é que, pelo despertar dos valores espirituais, vamos abrindo gradativamente as portas do entendimento pelas mãos da maturidade espiritual. É o que acontece muitas vezes. Deus está sempre do nosso lado, enviando seus mensageiros. E muitas vezes nós dissemos assim: olha, eu li o Evangelho esses tempos atrás e eu entendi de uma forma. Agora eu estou lendo, estou entendendo de uma outra forma. Eu li tal livro e agora eu entendi melhor. Eu vi que é diferente, tem outros ensinamentos. Por que será que acontece isso? Deus é sempre o mesmo, a mensagem está ali contida, certo? Só que nós, através do estudo, através da vivência, nós vamos despertando aqueles valores espirituais, nós vamos abrindo as portas do entendimento e vamos tendo maturidade espiritual e entendendo as mensagens como elas verdadeiramente são. Então, somos nós que mudamos. Deus é o mesmo. Deus está do nosso lado. Nós é que passamos a enxergar diferente através da maturidade espiritual que nós vamos adquirindo, através do conhecimento, através dos estudos, através das vivências. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nem nada que exista é órfão da misericórdia, da bondade e da presença de Deus que nos comanda a todos. Deus está sempre conosco. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nada que exista é órfão da misericórdia dele. Essa é uma esperança muito grande e uma alegria também muito grande que nos impulsiona a viver. Quem tem fé, quem tem conhecimento, está sempre impulsionado a viver. Está sempre com alegria, porque está tendo um propósito a sua vida, ele está servindo. E se não há efeito sem causa, nós não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Todo efeito tem uma causa. Nós estamos cansados de saber disso. Basta nós levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos que bailam nos espaços, para a mecânica das galáxias que viajam em velocidades incríveis e a gente tem a impressão de que está parado, né? Nós temos a impressão de que a Terra está parada, quando, na verdade, ela tem uma velocidade muito grande. Para a vida dos sóis,
para a harmonia do universo, e nós vamos sentir constrangimento no centro da nossa consciência em negar a existência daquele que fez tudo isso e fez a nós também, por bondade e alegria. Então, basta analisar. Não existe efeito sem causa. Então, vamos analisar o que existe, vamos analisar os acontecimentos e nós vamos ter aí a prova de que Deus existe, de que Deus está sempre do nosso lado. Os sóis, olha a utilidade do sol, não é apenas clarear, é o sol que nos permite a vida. Isso tudo nós vamos aprendendo, tudo isso nós vamos vendo, constatando. E quando se fala da microvida, aquela vida pequenininha, certo? Que é o caminho completamente contrário do macro, certo? Eles apresentam os mesmos roteiros do infinito. Tenha mesmo. Como negar aquilo que existe mais do que nós próprios? A nossa existência. Como é que nós vamos negar? Certo? Como é que nós vamos negar nós em espírito? Nós temos prova de que o nosso espírito sobrevive. A nossa função biológica. Como que nós vamos explicar os princípios da função biológica do homem? O corpo físico, ele é a síntese do universo. É a cópia perfeita do macrocosmo. O nosso corpo é perfeito. O nosso corpo é uma máquina que trabalha incessantemente, sem precisar de corda, sem precisar de pilha. Ela funciona certinho, em plena harmonia com a divindade. Como é que nós vamos explicar o funcionamento dessa máquina que funciona ali sem cessar, sem receber ordem nenhuma, a não ser a do cérebro, para que ela funcione? Nós queremos prova ainda da existência de Deus? Certo? Então, o homem, ele tem que se conscientizar dos seus deveres perante a vida, perante a natureza, perante o seu Criador. A maior maravilha da Terra, quando nós falamos de coisas materiais, é o corpo humano. É a maior maravilha que existe. E quando nós pensamos naqueles corpos espirituais interligados a ele, o nosso espírito interligado ao corpo, para que esse espírito se manifeste. O corpo serve para a manifestação do espírito. Então, nós temos que ver isso também. E o espírito? Como é que nós explicamos o espírito? E a harmonia de tudo isso que existe? Então, vamos analisar, vamos pensar na criação maravilhosa, divina do nosso Criador. Como não crer em todas essas coisas? Como? Como não crer? Vamos começar pensando pelo menos no sol que nos dá vida e sustenta o ambiente onde nós moramos, certo? E baseado em tudo isso, analisando tudo isso, nós não teremos outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha na linguagem comum, porque nós não temos linguagem nenhuma para defini-lo, como sendo a suprema inteligência. É só analisar, é só ver os efeitos.
Repitamos o que afirmou o livro dos Espíritos. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Mesmo as obras do homem, essas obras maravilhosas que se tem construído, que se tem edificado, por que eles conseguem isso? Conseguem isso porque é manifestação do poder divino. É Deus agindo, é Deus dando inteligência, raciocínio, sabedoria para que isso aconteça. É uma pena que muita gente utiliza tudo isso para o mal. Porque se fosse utilizado para o bem, nós com certeza estaríamos muito mais adiantados do que nós estamos hoje. Vamos pensar na grandiosidade de Deus, vamos fazer a nossa parte, embora pequena, mas vamos fazer a nossa parte para que esse mundo melhore, para que as construções realmente, as atitudes tomadas pelos homens, sejam direcionadas, sejam orientadas e seguidas do amor de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que assim seja. Que assim Senhor seja. Deus, nosso Pai, Que assim seja. Jesus, nosso Mestre maior, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, compartilhando os teus ensinamentos, Senhor. Que possamos nos apropriar deles e enxergar a tua presença em cada detalhe da nossa vida, do nosso dia a dia, a sua grandeza, a grandeza da criação, a grandeza desta terra, desse planeta, Senhor, que se descortina à nossa vista maravilhoso. Dos nossos irmãos que são obras divinas, assim como nós, Senhor. Somos tua obra perfeita, Senhor. E pedimos para que possamos ter a capacidade de enxergar, Senhor, todos os dias à nossa volta, nos mínimos detalhes, a tua criação, Senhor. E que possamos seguir com os teus ensinamentos na tua prática. Assim seja. Assim seja. Assim seja.